Não se trata apenas de vencer troféus ou acumular números. Trata-se de descobrir o que fazer com o que foi dado, mesmo quando parece pouco, mesmo quando o mundo não aposta nada. Toda trajetória verdadeira começa assim, um ponto invisível, uma origem simples, uma vontade que não se explica. Há pessoas que passam a vida inteira tentando sobreviver. Outras decidem viver para causar impacto. A diferença raramente está nas condições. Está na escolha diária de não se render à facilidade, ao medo, à desculpa confortável. Cristiano Ronaldo não nasceu predestinado ao brilho. Nasceu cercado por limites, ruídos, incertezas. O que o diferenciou não foi um milagre repentino, mas a decisão silenciosa de transformar dor em disciplina e disciplina em direção. A vida nunca seguiu uma linha reta. Houve solidão, rejeição, fracassos públicos e dúvidas privadas. Ainda assim, cada queda se tornou um impulso. Cair não significou parar, significou avançar. Existe um princípio que atravessa essa história e atravessa qualquer vida disposta a crescer. Não confundir movimento com progresso. Trabalhar muito não é o mesmo que avançar. Sonhar grande não é o mesmo que construir. Sonhos sem metas permanecem sonhos. Metas sem constância se dissolvem. O que sustenta o extraordinário é o compromisso diário com o invisível. Há um dom em cada pessoa. Nem sempre é dinheiro, fama ou talento evidente. Pode ser paciência, persistência, coragem, sensibilidade, liderança. O valor não está na quantidade, mas no uso. O mundo não precisa de mais espectadores. Precisa de pessoas dispostas a assumir riscos, aprender com o erro e seguir adiante. Esta não é uma história sobre perfeição. É sobre direção, sobre cair para frente, sobre compreender que o propósito cresce quando aquilo que se conquista deixa de ser apenas para si e passa a alcançar outros, que permanece quando o esforço encontra sentido. Toda trajetória que realmente transforma começa longe dos aplausos. Começa em silêncio, quando ninguém está olhando, quando o esforço ainda não tem nome nem reconhecimento. É nesse espaço invisível que se formam as bases. Não existe crescimento verdadeiro sem esse período. A maioria desiste aqui, porque o retorno não é imediato, porque o trabalho parece não produzir resultado, porque a comparação com outros gera dúvida. Mas é justamente nesse estágio que o caráter é moldado. Existe uma diferença profunda entre reclamar e agir. Reclamar entrega poder às circunstâncias. Agir devolve o controle. As dificuldades sempre existirão. Preconceito, rejeição, portas fechadas, julgamentos rasos, tudo isso faz parte do caminho. Fingir que não existe não resolve, mas viver em função disso paralisa. A virada acontece quando se decide fazer melhor apesar do cenário, não por causa dele. Quando a energia que seria gasta em queixas é direcionada para a construção. Nem toda influência negativa vem de fora. Muitas vezes, o maior obstáculo está nos pensamentos repetidos, nas conversas vazias, na distração constante. Mentes pequenas se alimentam de fofoca. Mentes medianas se prendem a eventos. Mentes maduras se dedicam a ideias. O que ocupa o foco determina o rumo. A qualidade do pensamento define a qualidade da ação. Por isso, proteger a atenção é uma forma de disciplina. Chega um momento em que a vida exige um compromisso mais profundo. Não apenas fazer o que é certo, mas fazer do jeito certo. Honrar quem veio antes não é repetir histórias, é viver de forma coerente com os valores recebidos. Servir, ajudar, contribuir, essas não são palavras abstratas. São escolhas práticas, são decisões diárias que moldam reputação, legado e impacto. Não se trata de grandiosidade, mas de constância. Há uma ilusão comum de que conquistas são individuais, de que tudo é fruto exclusivo do esforço pessoal. Essa visão limita. Ninguém cresce sozinho. Sempre houve apoio invisível, intercessões silenciosas, incentivos que não apareceram nos créditos finais. Reconhecer isso não diminui mérito, amplia responsabilidade. Tudo o que chega às mãos é um empréstimo. A pergunta inevitável é: o que será feito com isso?
Cada pessoa recebe dons diferentes, alguns visíveis, outros discretos, alguns valorizados socialmente, outros ignorados. Dinheiro, paciência, inteligência, empatia, capacidade de suportar pressão, criatividade, disciplina. Não existe hierarquia entre dons, existe propósito. O problema não é ter pouco, é desperdiçar o que se tem. A grande falha não está na limitação, mas na omissão. Existe também aquele incômodo interno, aquela vontade persistente, aquela ideia que não vai embora. Não surge por acaso, é um sinal, um indicativo de direção. Ignorar esse chamado gera frustração. Encarar exige coragem. O desejo verdadeiro não aparece para torturar, aparece para orientar. Ele aponta para algo que pode ser construído, desde que haja disposição para pagar o preço. Nada relevante nasce sem trabalho. Não existe atalho legítimo. A dedicação precisa ser completa. Tempo, talento, energia, recursos, tudo entra em jogo. O mundo precisa do que cada pessoa carrega, mesmo que ainda não saiba. Mas entregar exige movimento, exige sair do lugar confortável, exige aceitar que o caminho não será reto. A vida não segue uma linha previsível. Há quedas, pausas, desvios, perdas, momentos de vazio e de dúvida profunda. Esses períodos não são sinais de fracasso, são fases de ajuste. Cair não define o fim. O que define é a direção após a queda. Avançar mesmo machucado. Aprender mesmo cansado. Persistir mesmo sem garantia. Em algum ponto, surge a oportunidade inesperada. Um comentário simples. Um reconhecimento casual. Uma porta que se abre sem aviso. Essas oportunidades só encontram quem está em movimento. Quem permanece parado não as vê. O preparo silencioso encontra o momento certo. Nada é desperdiçado quando existe propósito. Arriscar não é apenas tentar algo novo, é reconhecer limites, aprender com outros, ouvir ideias diferentes, expandir a visão. O risco educa, ensina humildade, adaptabilidade, resiliência. Evitar o risco preserva conforto, mas impede crescimento. O custo de não tentar é sempre maior do que o custo do erro. Sonhos existem para inspirar, mas sem metas se tornam fontes de frustração. Metas organizam o sonho no tempo. Objetivos de vida, de ano, de mês, de dia. Pequenas vitórias sustentam grandes projetos. Disciplina transforma a intenção em hábito. Consistência transforma hábito em identidade. Estar ocupado não significa ser produtivo. Movimento não é progresso. É possível correr sem sair do lugar. A clareza do objetivo evita desperdício de energia. Ajustar a rota faz parte do processo. Continuar avançando é essencial. Crescimento real é silencioso, acumulativo e inevitável quando há compromisso. Em algum momento, a vida testa a profundidade do compromisso assumido, não com grandes eventos, mas com repetições silenciosas, dias parecidos, esforços que parecem não avançar, resultados que demoram mais do que o esperado. É nesse ponto que muitos confundem dificuldade com fracasso. A dificuldade, na verdade, é o processo cobrando maturidade. Ela revela quem está disposto a continuar quando o entusiasmo inicial desaparece. Existe uma crença perigosa de que motivação sustenta jornadas longas. Não sustenta, motivação oscila. O que sustenta é decisão. Decidir continuar mesmo quando não há vontade. Decidir manter o padrão quando ninguém está cobrando. Decidir agir corretamente quando seria mais fácil ceder. Essa escolha diária constrói uma base que não depende de humor, circunstância ou aprovação externa. A comparação é outro obstáculo silencioso. Olhar para o avanço alheio pode gerar inspiração, mas também pode gerar paralisia. Cada trajetória possui um ritmo próprio, um contexto específico, um conjunto de desafios únicos. Medir a própria evolução pelo progresso de outra pessoa é abandonar o próprio caminho. Crescimento verdadeiro acontece quando o foco está em ser melhor do que ontem, não melhor do que alguém. Há momentos em que o esforço parece invisível. O trabalho é feito, mas o reconhecimento não vem. O investimento é alto, mas o retorno ainda não aparece. Esse estágio filtra intenções. Quem trabalha apenas por validação externa, abandona cedo. Quem trabalha por convicção, constrói algo que não depende de aplauso. O valor real do esforço não está no que é visto, mas no que está sendo formado internamente. O erro
faz parte do processo. Errar não é sinal de incapacidade, é sinal de tentativa. A diferença está na resposta ao erro. Alguns usam o erro como justificativa para parar, outros usam como informação para ajustar. O erro ensina o que não funciona, revela limites, aponta caminhos alternativos. Evitá-lo completamente significa evitar crescimento. Aprender com ele acelera a evolução. Assumir riscos não se limita a grandes decisões. Está presente em pequenas escolhas diárias. Falar quando seria mais seguro se calar. Tentar quando seria mais confortável adiar. Aprender algo novo quando seria mais fácil repetir o que já é conhecido. Esses riscos acumulados constroem coragem prática. Não a coragem impulsiva, mas a coragem treinada. Existe também a necessidade de abertura. Crescer exige ouvir. Ideias diferentes, opiniões opostas, críticas desconfortáveis. Fechar-se protege o ego, mas limita o aprendizado. A abertura não significa concordar com tudo, significa considerar, avaliar, extrair o que serve e descartar o que não agrega. A rigidez excessiva impede a adaptação. A flexibilidade consciente fortalece. As pessoas encontradas ao longo do caminho também moldam a jornada. Algumas apoiam, outras desafiam, outras testam limites. Cada encontro ensina algo. Relacionamentos saudáveis impulsionam, relacionamentos tóxicos drenam. Saber escolher companhias é parte da disciplina. Cercar-se de quem valoriza crescimento reduz o peso do percurso. A fé, independentemente da forma como é compreendida, cumpre um papel essencial. Oferece sustentação quando a lógica não explica tudo. Há momentos em que os dados não garantem sucesso, mas a convicção interna insiste em continuar. Essa confiança não elimina o esforço, mas o orienta. Ela permite avançar mesmo sem controle total do resultado. Persistir não significa insistir cegamente. Significa ajustar sem abandonar, avaliar sem desistir, aprender sem se culpar excessivamente. O equilíbrio entre firmeza e adaptação define a longevidade de qualquer projeto. Rigidez quebra, desistência abandona, ajuste constrói. Com o tempo, a consistência começa a produzir efeitos visíveis. Pequenas vitórias se acumulam. O progresso se torna mensurável. A confiança cresce não por promessas, mas por evidências. Cada meta cumprida reforça a identidade de quem faz o que precisa ser feito. Essa identidade se torna mais forte do que qualquer oscilação externa. Ainda assim, é preciso lembrar, mais atividade não significa mais avanço. Fazer muito pode ser apenas dispersão. Priorizar é essencial. Direcionar energia para o que realmente importa evita desgaste desnecessário. Clareza poupa esforço. Foco multiplica resultados. O compromisso verdadeiro não se mede em momentos de facilidade. Mede-se na continuidade durante a dificuldade. Quando seria aceitável parar, mas se escolhe continuar. Quando ninguém está observando, mas o padrão é mantido. É aí que o caminho se consolida. Cada etapa prepara a próxima. Nada é desperdiçado. Nem o erro, nem a espera, nem o silêncio. Tudo contribui para formar alguém capaz de sustentar o que será construído adiante. Crescimento sem estrutura desmorona. Estrutura sem pressa permanece. Seguir em frente exige paciência. Exige aceitar que o tempo faz parte do processo. O imediatismo cobra um preço alto. Quem respeita o ritmo constrói algo que não depende de urgência para existir. A constância silenciosa sempre vence o esforço esporádico. Chega um ponto em que o caminho deixa de ser apenas sobre conquistar e passa a ser sobre sustentar. Sustentar hábitos, valores, decisões. O que foi construído com esforço precisa agora ser mantido com responsabilidade. Muitos conseguem chegar até certo nível, poucos conseguem permanecer. A permanência exige mais maturidade do que a chegada. Exige vigilância constante sobre escolhas, prioridades e intenções. Existe uma armadilha comum no progresso, a sensação de que já foi feito o suficiente. Essa sensação enfraquece a disciplina. O conforto começa a substituir a atenção. Pequenos desvios passam despercebidos. A queda raramente acontece de forma abrupta. Ela começa com concessões pequenas, quase imperceptíveis. Manter o padrão quando tudo parece bem é tão importante quanto mantê-lo quando tudo parece difícil. O sucesso também cobra um preço invisível. A solidão aumenta, as expectativas
externas crescem, a pressão se intensifica. Nem todos compreendem o peso que acompanha a responsabilidade. Há quem enxergue apenas o resultado, não o custo. Por isso, é essencial desenvolver equilíbrio interno. Aprender a lidar com elogios sem se perder, com críticas sem se paralisar, com vitórias sem se acomodar. A consciência de que nada é permanente ajuda a manter os pés no chão. Tudo pode mudar. Circunstâncias, cenários, oportunidades. O que sustenta alguém nesses ciclos é a identidade construída no processo, não os resultados obtidos. Quando a identidade está ancorada em valores sólidos, as mudanças externas não desestabilizam completamente. Servir continua sendo um princípio central. A verdadeira realização não está apenas em acumular, mas em compartilhar. O impacto se amplia quando aquilo que foi aprendido é transmitido, quando o crescimento pessoal se transforma em contribuição coletiva. Ajudar outros a avançar não diminui a própria jornada. Ao contrário, fortalece o sentido dela. Existe uma satisfação única em estender a mão, em puxar alguém para cima, em usar a própria experiência como ponte. Essa atitude transforma conquistas individuais em legado. O legado não se mede pelo que foi guardado, mas pelo que foi distribuído. Conhecimento, oportunidade, incentivo, presença. Tudo isso gera continuidade. O tempo também ensina sobre limites. Há momentos de alta energia e momentos de exaustão. Ignorar sinais do corpo e da mente compromete a jornada. Disciplina não é violência contra si, é cuidado estratégico. Saber quando acelerar e quando ajustar o ritmo preserva a longevidade. Resistir continuamente sem recuperação leva ao desgaste. A consistência verdadeira inclui descanso consciente, reflexão periódica e realinhamento de metas. Revisar objetivos não é fraqueza, é inteligência. O que fazia sentido em um estágio pode precisar de ajuste em outro. A capacidade de evoluir sem perder a essência é sinal de maturidade. As perdas fazem parte do caminho. Pessoas se afastam, planos mudam, expectativas não se cumprem. Lidar com a perda exige resiliência emocional. Aceitar o que não pode ser controlado libera energia para focar no que pode. Apegar-se excessivamente ao que se foi impede o avanço para o que pode ser. Há também momentos de queda inesperada. Mesmo com preparo, erros acontecem. A diferença está na resposta. Cair não invalida tudo o que foi construído. Abandonar após a queda, sim. Levantar exige humildade. Exige reconhecer falhas sem se definir por elas. Exige continuar mesmo com marcas. Aprender a cair para frente significa extrair direção do impacto. Usar a experiência para ajustar a rota. Seguir com mais clareza, não com ressentimento. Cada queda carrega uma lição específica. Ignorá-la repete o ciclo. Aprendê-la transforma o percurso. O progresso verdadeiro não é linear. Ele avança em espiral. Retoma pontos antigos sob nova perspectiva. O que antes era obstáculo se torna referência. O que antes era dúvida se torna aprendizado. Essa espiral fortalece a base. Não há atalhos para esse tipo de crescimento. A maturidade também redefine o conceito de vitória. Ganhar deixa de ser apenas alcançar algo externo. Passa a ser manter integridade, coerência e propósito ao longo do tempo. Passa a ser dormir em paz com as próprias escolhas. Passa a ser reconhecer limites sem desistir da direção. Com o tempo, fica claro que o maior adversário não está fora. Está na tentação da acomodação, na distração constante, na perda de foco. Vencer diariamente esses desafios silenciosos é o que mantém o caminho firme. Pequenas vitórias internas sustentam grandes trajetórias externas. Cada fase cumpre sua função. A chegada empolga, a permanência amadurece, o impacto transforma. Ignorar qualquer uma delas compromete o todo. Crescer é aceitar esse ciclo e permanecer fiel ao processo, mesmo quando ele exige mais do que se imaginava no início. Há um momento em que a jornada deixa de ser apenas pessoal e passa a ter impacto direto sobre outros. Nesse estágio, cada decisão carrega peso ampliado. O que antes afetava apenas o próprio caminho, agora influencia ambientes, pessoas, possibilidades. A responsabilidade cresce junto com a visibilidade, mesmo quando essa visibilidade não é pública. Ser referência não é um título, é uma consequência do comportamento consistente ao longo do tempo. Com esse aumento de impacto,
propósito, surgem tentações sutis. A tentação de ceder à facilidade. A tentação de flexibilizar princípios em nome de resultados rápidos. A tentação de confundir influência com poder. É aqui que valores são testados de forma mais intensa. O que foi aprendido nos períodos difíceis precisa ser aplicado nos períodos favoráveis. Caso contrário, tudo o que foi construído se torna frágil. A disciplina, nesse estágio, ganha uma nova camada. Já não é apenas fazer o que precisa ser feito, mas fazer da forma correta quando ninguém questionaria se fosse diferente. A integridade se manifesta nas escolhas pequenas, repetidas, quase invisíveis. São essas escolhas que sustentam a credibilidade, não a aparência, mas a coerência. Há também a necessidade de lidar com expectativas externas. Algumas pessoas projetam suas próprias frustrações, outras idealizam excessivamente. Nem uma coisa nem outra deve definir o caminho. Ouvir sem absorver tudo, considerar sem se perder. Manter clareza interna evita que o rumo seja determinado por pressões alheias. O crescimento contínuo exige aprendizado permanente. A ideia de que já se sabe o suficiente limita. O mundo muda, os contextos se transformam, as demandas evoluem. Permanecer relevante requer humildade intelectual. Estudar, observar, atualizar-se. A mente que permanece aberta prolonga sua utilidade. A que se fecha, estagna. Existe um equilíbrio delicado entre confiança e arrogância. A confiança nasce da experiência acumulada. A arrogância nasce da desconexão com a própria origem. Lembrar de onde se veio mantém a perspectiva. Reconhecer os próprios limites preserva a capacidade de aprender. O excesso de certeza impede o crescimento. A consciência dos limites o impulsiona. Servir continua sendo um eixo central. O serviço amadurecido não busca reconhecimento. Ele entende que o impacto verdadeiro nem sempre é visível. Às vezes, consiste em orientar discretamente, em criar oportunidades silenciosas, em oferecer suporte sem anúncio. Esse tipo de serviço constrói redes de confiança duradouras. Há também a compreensão de que nem todos responderão positivamente. Algumas tentativas falharão. Algumas ajudas serão rejeitadas. Isso não invalida o princípio. A intenção correta não garante resultado imediato. Persistir sem endurecer o coração é um desafio. Manter a disposição de contribuir mesmo após frustrações revela maturidade emocional. Com o tempo, fica evidente que o maior legado não são conquistas materiais. Elas passam. O que permanece são os valores transmitidos, as pessoas impactadas, os exemplos deixados. A vida não permite levar acúmulos, apenas deixar marcas. Essa consciência redefine prioridades. O que antes parecia urgente perde força. O que parecia simples ganha importância. O ritmo também precisa ser ajustado. Crescimento sustentável respeita limites. Há momentos de intensidade e momentos de recuperação. Ignorar essa alternância compromete a longevidade. A produtividade saudável inclui pausas estratégicas, reflexão, realinhamento. Não parar nunca não é sinal de força. Saber quando parar é sinal de sabedoria. A clareza de propósito atua como âncora. Quando decisões se tornam complexas, retornar ao propósito simplifica. Perguntar: isso aproxima ou afasta da direção definida? Essa pergunta filtra opções, reduz ruído, orienta escolhas. O propósito não elimina dificuldades, mas organiza prioridades. Também se aprende que nem todas as batalhas precisam ser travadas. Escolher onde investir energia é essencial. Algumas discussões drenam sem agregar. Alguns conflitos não produzem avanço. A maturidade seleciona. Foco preserva. Energia bem direcionada amplia impacto. O compromisso com a excelência permanece, mas a definição de excelência se aprofunda. Já não se trata apenas de desempenho, mas de consistência ética. Fazer bem feito inclui fazer corretamente. Resultados obtidos à custa de princípios cobram um preço alto no longo prazo. Sustentar o sucesso exige alinhamento entre meios e fins. A trajetória ensina que a evolução não termina. Sempre haverá ajustes a fazer, aprendizados a integrar, limites a expandir. O fim de uma etapa é o início de outra. Aceitar esse movimento contínuo evita a estagnação. Permanecer aprendiz mantém a jornada viva.
Nesse estágio, a pergunta central deixa de ser o que conquistar e passa a ser o que sustentar. Sustentar caráter, visão, compromisso. Sustentar a capacidade de crescer sem perder a essência. Sustentar a disposição de servir sem se anular. Esse equilíbrio define a profundidade do impacto gerado. Tudo o que foi construído até aqui prepara para desafios mais complexos. A base formada permite enfrentar pressões maiores sem desmoronar. A estrutura interna sustenta o avanço externo. Quando a base é sólida, o crescimento não ameaça, ele se integra. Existe um momento em que a jornada exige uma revisão profunda do que realmente importa. Não por crise, mas por maturidade. Aquilo que antes motivava já não sustenta com a mesma força. O brilho externo perde prioridade. O sentido interno ganha espaço. Esse ajuste não acontece de forma abrupta. Ele se constrói aos poucos, à medida que a experiência ensina o que permanece quando o excesso é retirado. Nesse estágio, fica claro que o verdadeiro avanço não está em acumular mais, mas em alinhar melhor. Alinhar ações com valores, alinhar metas com propósito, alinhar ritmo com capacidade real. A falta de alinhamento gera desgaste silencioso. Quando tudo parece funcionando por fora, mas algo está desconectado por dentro, o custo aparece na forma de cansaço, irritação, perda de clareza. A disciplina, agora, deixa de ser apenas uma ferramenta de progresso e passa a ser um sistema de proteção. Ela protege contra decisões impulsivas, contra atalhos sedutores, contra o ego inflado. Manter rotinas saudáveis preserva a energia. Manter princípios claros preserva a direção. A disciplina amadurecida não aprisiona, ela liberta do caos. Há também uma mudança na forma de lidar com reconhecimento. A validação externa perde poder, não porque não exista mais, mas porque já não define. A satisfação passa a vir da coerência entre intenção e ação. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há aplauso, torna-se natural. O silêncio deixa de incomodar. Ele passa a ser espaço de fortalecimento. Com essa mudança, cresce a consciência de que o tempo é o recurso mais valioso. Diferente de dinheiro ou oportunidades, o tempo não pode ser recuperado. Usá-lo com intenção se torna essencial. Dizer não com clareza protege o que realmente importa. Priorizar não é excluir tudo, é escolher com consciência. As relações também passam por filtro. Conexões superficiais perdem força. Relações baseadas em respeito, confiança e crescimento mútuo se aprofundam. Estar cercado de pessoas que estimulam evolução reduz conflitos desnecessários. A qualidade do ambiente influencia diretamente a qualidade das decisões. Nesse ponto, ajudar outros deixa de ser apenas uma escolha ética e se torna uma necessidade interna. Compartilhar conhecimento, orientar, apoiar, não por obrigação, mas por compreensão. O crescimento que não se transforma em contribuição perde sentido. O impacto se amplia quando aquilo que foi aprendido retorna ao mundo em forma de serviço. Também se aprende a lidar melhor com a imperfeição. Nem tudo será corrigido, nem todos os erros serão evitados. Aceitar limites humanos reduz culpa excessiva. A autocrítica saudável impulsiona ajustes. A autocrítica destrutiva paralisa. Encontrar esse equilíbrio preserva a continuidade. A clareza sobre o próprio papel reduz a ansiedade. Não é preciso carregar tudo. Não é necessário resolver tudo. Fazer bem a própria parte já é suficiente. Essa compreensão diminui o peso desnecessário e aumenta a eficácia. O foco deixa de ser controle total e passa a ser responsabilidade consciente. O caminho ensina que consistência não é rigidez. É adaptação contínua, sem perda de essência. Ajustar estratégias, rever métodos, mudar abordagens faz parte. O que não muda é o compromisso com a direção escolhida. Essa estabilidade interna permite atravessar mudanças externas com menos turbulência. Com o tempo, percebe-se que o maior crescimento acontece nos períodos menos visíveis, quando não há grandes anúncios, nem marcos claros. O trabalho cotidiano, repetitivo, aparentemente simples, constrói resultados duradouros. O extraordinário nasce da soma do ordinário bem feito.
Há uma tranquilidade que surge quando a vida passa a ser vivida de forma intencional. Menos pressa, mais presença. Menos ruído, mais clareza. Essa tranquilidade não é ausência de desafios, mas presença de propósito. Ela sustenta decisões firmes, mesmo em cenários instáveis. O compromisso com o próprio desenvolvimento continua, mas sem a ansiedade de provar algo. Crescer passa a ser uma expressão natural de quem se tornou, não uma tentativa de validação. Essa mudança redefine o ritmo e aprofunda o impacto. Ao final, fica evidente que a jornada não foi sobre chegar a um ponto específico, mas sobre se tornar alguém capaz de sustentar qualquer ponto alcançado. O valor está no processo integrado, na coerência mantida, na contribuição gerada. Tudo o que foi vivido até aqui prepara para o momento mais intenso da trajetória. Um momento em que escolhas, valores e propósito se encontram de forma definitiva. É para esse ponto que tudo converge. Chega ao ponto em que tudo o que foi construído é colocado à prova ao mesmo tempo. Não por acaso, mas por convergência. As escolhas feitas no silêncio, a disciplina mantida quando ninguém observava, os ajustes realizados após cada queda, tudo se encontra aqui. O momento não anuncia sua chegada. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, não há espaço para improviso, apenas para revelar quem se tornou ao longo do caminho. Esse é o instante em que a pressão aumenta de forma real. Expectativas externas, dúvidas internas, riscos evidentes. A tentação de recuar aparece com força. A mente busca segurança. O corpo pede pausa. O medo tenta negociar. É aqui que muitos param, não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Porque avançar exige abrir mão do conforto definitivamente. A verdade é simples e dura. Nada que realmente valha a pena surge sem risco. Evitar o risco preserva o conhecido, mas impede o novo. Crescer exige atravessar zonas de incerteza. Não há garantia de sucesso. Há apenas a garantia de aprendizado. E esse aprendizado só é acessível a quem se move. Cair faz parte. Cair dói. Cair expõe. Mas cair não encerra. O erro não define identidade. O fracasso não anula o percurso. O que define é a direção após o impacto. Cair para a frente significa levantar com mais clareza. Significa usar o chão como referência, não como destino. Cada queda carrega informação valiosa. Ignorar essa informação repete o ciclo. Integrá-la transforma a trajetória. Há quem aconselhe ter sempre algo para recuar, um plano confortável para o caso de não dar certo. Essa lógica parece prudente, mas limita. Quando a possibilidade de recuo é grande demais, o comprometimento diminui. Avançar com intenção exige foco total. Se for cair, que seja para frente. Assim, ao menos, será possível enxergar o próximo passo. O medo não desaparece nesse estágio. Ele muda de forma, torna-se mais sofisticado, mais racional, mais convincente. Ele usa argumentos plausíveis, questiona timing, competência, merecimento. A resposta não é eliminar o medo, mas agir apesar dele. Coragem não é ausência de medo, é ação consciente mesmo com medo presente. Os exemplos estão por toda parte. Pessoas que erraram centenas de vezes antes de acertar. Histórias que só são lembradas pelo resultado final, não pelo caminho cheio de tentativas frustradas. O erro repetido não é sinal de incapacidade, é sinal de persistência. O problema não é falhar muitas vezes, é desistir cedo demais. Nesse ponto, fica evidente que sonho sem estrutura vira frustração. Ideia sem disciplina se perde. Desejo sem constância se dissolve. O clímax exige alinhamento total entre sonho, meta e ação. Objetivos claros organizam a energia. Metas diárias transformam grandes visões em passos executáveis. A disciplina conecta intenção e resultado. Também se revela a diferença entre estar ocupado e ser eficaz. Fazer muito não significa avançar. Movimento sem direção gera cansaço, não progresso. O clímax exige foco absoluto. Priorizar o essencial. Eliminar distrações. Direcionar energia para o que realmente move a trajetória adiante. A consistência mostra seu valor máximo aqui. Não a consistência perfeita, mas a possível. Aquela que se mantém mesmo em dias difíceis. Aquela que não depende de inspiração. Aquela que se apoia em compromisso. Sem consistência, o esforço se fragmenta. Com consistência, até o esforço imperfeito avança. Há também uma redefinição de vitória. Vencer deixa de ser apenas alcançar um objetivo externo. Passa a ser manter integridade sob pressão. Permanecer fiel aos próprios valores
quando seria fácil ceder. Sustentar o padrão mesmo quando o atalho parece tentador. Essa vitória interna sustenta qualquer conquista externa. O clímax não é um ponto final, é um portal. Ele separa quem apenas tentou de quem realmente se comprometeu. Quem atravessa, sai diferente, mais consciente, mais responsável, mais preparado. Não porque tudo deu certo, mas porque tudo foi enfrentado. A vida não promete facilidade após esse momento. Promete clareza. Clareza sobre quem se é, sobre o que se suporta, sobre o que realmente importa. Essa clareza orienta decisões futuras, reduz ruído, fortalece direção. No auge da pressão, a pergunta final surge com força. O que será feito com tudo o que foi recebido, aprendido, construído? Guardar para si é simples. Compartilhar exige maturidade. Transformar conquista em contribuição amplia o impacto. O clímax verdadeiro não termina no benefício pessoal. Ele se completa quando alcança outros. Avançar agora exige entrega total, não parcial, não condicionada. Entrega consciente. Cada escolha importa. Cada ação pesa. O momento pede decisão. Permanecer como está ou seguir adiante com tudo o que se tornou. É aqui que o caminho se define. Não pela ausência de medo, mas pela presença de propósito. Não pela garantia de sucesso, mas pela recusa em viver abaixo do próprio potencial. Seguir em frente não é mais uma opção confortável. É a única coerente. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma escolha simples, mas exigente. A escolha de não desperdiçar o que foi recebido. A escolha de não viver no modo automático. A escolha de assumir responsabilidade pelo próprio caminho, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. A vida não pede perfeição, pede presença, pede intenção, pede coragem para agir de acordo com aquilo que se sabe ser necessário. Não existe um momento ideal para começar. O momento ideal é sempre agora, com o que se tem, do jeito que é possível. Esperar segurança total é adiar indefinidamente. A clareza surge no movimento. A confiança se constrói na prática. Cada passo consciente reduz a distância entre quem se é e quem se pode se tornar. Compromisso é o ponto de partida. Sem ele, nada começa de verdade. Consistência é o que sustenta. Sem ela, nada se mantém. Não é o esforço intenso de poucos dias que transforma uma trajetória, mas a disciplina aplicada de forma contínua. Pequenas decisões, repetidas diariamente, constroem resultados que parecem extraordinários apenas para quem não viu o processo. Haverá dias difíceis, haverá falhas, haverá vontade de parar. Esses momentos não são sinais de incapacidade, são parte do caminho. Cair não invalida a jornada. Permanecer no chão, sim. Levantar, ajustar e seguir adiante faz parte do crescimento. Cada queda pode fortalecer, desde que haja disposição para aprender. O que realmente define uma vida não é o que se acumula, mas o que se faz com o que se conquistou. Nada pode ser levado adiante, apenas deixado para trás. Valores, exemplos, impacto. A contribuição é o que permanece quando o tempo passa. Ajudar outros a avançar amplia o sentido da própria caminhada. A partir daqui, a responsabilidade é pessoal. Ninguém pode trilhar esse caminho por outra pessoa. É possível inspirar, orientar, apoiar, mas a decisão final sempre será individual. Escolher avançar exige renunciar à desculpa confortável. Exige assumir o risco de viver plenamente. Seguir em frente não garante ausência de dificuldades, mas garante coerência. Coerência entre intenção e ação. Coerência entre propósito e prática. Essa coerência sustenta qualquer cenário. Ela permite atravessar mudanças sem perder direção. O convite está feito. Usar o que se tem. Trabalhar com disciplina. Ajustar quando necessário. Persistir com consciência. Cair para frente. Servir com maturidade. Viver de forma que o esforço faça sentido, não apenas barulho. O caminho continua e ele responde àqueles que decidem caminhar.